1 João capítulo 4, de manhã, quem que estava de manhã, levanta a mão, quem que estava de manhã? 1, 2, bem pouca gente, a gente tem feito culto alternado, né? O pessoal de manhã vem, participa da ceia, à noite é outro pessoal, né? Eu fico feliz, porque à noite quase todo mundo aqui está vindo pela primeira vez no domingo na igreja, né? Do Senhor, e por isso 2 ceias, né? Porque os irmãos não caberiam, o culto da manhã estava lotado, se os irmãos viessem realmente nessa dinâmica do decreto de ocupação de 30% não caberia, então tem sido um momento especial em que a igreja tem dividido este momento e compartilhado 2 cultos com ceia. Eu quero dizer aos irmãos que vieram de manhã que o tema foi 3 palavrinhas só. Quais são as 3 palavras, irmãos? O pessoal decorou, né? Ainda cantaram tralalalala. Hino fica, não fica? Música fica. Poder que a Angélica tem nas mãos, que Deus dê sabedoria para usar. Música fixa, né? Deus é amor. 3 palavrinhas só, falamos de manhã. E falei sobre não dê valor ao que não tem valor. Diga assim, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Não dê valor ao que não tem valor. Cuidado. Está ouvindo bobagem, copiando bobagem, transmitindo bobagem. O que não é evangelho, não é evangelho. Tira fora. Valorize o que tem valor. E afirmei no último momento que o nosso valor está no amor. E se nós temos algum valor é porque Deus então decidiu colocar algum valor em nós, investiu o seu Filho em cada um de nós e nos leva gloriosamente à sua presença por amor, do amor demonstrado por Jesus na cruz do Calvário, amém? E hoje à noite qual é o tema? Quem é que sabe? O tema deve estar aqui atrás, né? Não é esse não, isso aí foi da manhã. É da manhã, isso, vamos lá, o tema da noite? Mais uma vez. Esse é o tema da noite. Eu quero começar em 1 João capítulo 4, a partir do verso 17. Nós vamos até o verso 21. Vamos lá? O tema da noite, Ele nos amou. É a continuação do sermão da manhã. Diz assim a palavra de Deus, 1 João 4, 17 até o 21. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Versículo 19, vamos todos juntos? Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a quem, irmãos? Para você que pensa que o amor é um sentimento, temos de Deus um mandamento: ame a Deus. Pode sentar-se. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Já recapitulados do sermão da manhã, não dar valor ao que não tem valor e combater as heresias e correr delas, valorizar aquilo que tem valor e abraçar os princípios poderosos pelos quais pregamos e vertemos o evangelho, o transmitimos, com o tema Ele nos amou. A pergunta que queremos responder hoje é, não a resposta, porque Ele nos amou primeiro, mas a pergunta, por que Ele nos amou? Ele nos amou, irmãos, para nos livrar de todo engano e esforço religioso inútil. O que eu vejo João escrever nesta carta e destacar o amor de Deus de forma tão poderosa e preciosa, é absoluta crença em João, que investir a sua vida numa heresia ou num descaminho é um engano e uma perda de tempo. Quando Eva investiu a vida na mentira da serpente, o que ela fez foi trazer para si uma sentença de morte, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Quantos acreditam que investindo sua vida numa pequena bobagem, ou numa pequena heresia, ou porque deu ouvidos a um pregador, ou uma mensagem, ou um ensino, uma verdade, que isso não teria contaminado a sua fé, ou até desviado você do caminho do evangelho? O que na verdade João faz no esforço de enviar a sua epístola aos cristãos, a quem ele mesmo diz amava e tratava de filhinhos, é: tenham cuidado com o anticristo, com aquele que luta contra Cristo ou acaba trabalhando para desconstruir o corpo de Cristo. Esse é o anticristo para João. Em 1 João capítulo 2, você pode conferir a partir do verso de número 7, ele vai desenvolver no capítulo 2 de 1 João a ideia de que o anticristo e os anticristos estão pregando que Jesus não é divino.
Improvisam uma mensagem para dizer que ele é então um filho genuíno de Maria e de José, alguma coisa do tipo, e esse era o discurso da época, de que ele seria então um homem comum, mas elevado à categoria de Deus pelos religiosos. Era esse o ensino. Isso é um problema muito sério, porque você tira o que o próprio João vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Quando João descreve aquele logos de Deus em João capítulo 1, o que ele está fazendo é combater os gnósticos com dura marretada. Era contra o princípio ensinado pelos gnósticos. E depois, quando chega no capítulo 4, João ainda mais preocupado, além daqueles que pregam contra a divindade, agora João vai escrever o capítulo 4, e logo no versículo 1, ele chama de falso profeta e também de anticristo. Por isso que você tem que entender que ele não está falando de pessoas de fora da igreja que estão desconstruindo ou prejudicando o crescimento da igreja. Ele fala de gente de dentro da igreja, que comprometendo a verdade do evangelho está pregando, 1 João capítulo 4, versículo 1, que Jesus não é Deus. Que Jesus não é homem. Corrija, por favor, a informação. No capítulo 4, que Jesus não é homem. Se no capítulo 2 eles atentavam contra a divindade, no capítulo 4 eles atentam contra a humanidade. Eles não é homem coisa nenhuma. Tal homem não suportaria tal sofrimento, um homem não aguentaria aquele fardo dos pecados, ele só aguentou porque era divino, ele só era Deus. De humano em Jesus não tinha nada. Porque se ele fosse humano, é o que eles estão dizendo, ele teria pecado, ele teria errado. Eles então tentam colocar Jesus no nível de divindade tal, em que a sua humanidade teria sido abandonada. Mais uma vez, contrariando os ensinos de João. E o verbo se fez carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o sentido da mensagem, e isto explica o quanto Deus nos amou, porque na verdade é esse o sentido de entender como Ele nos amou. Afirmei de manhã. Você diz assim, eu amo a Deus. Sim, eu amo. Pode não estar dizendo nada. Porque eu não sei bem que Deus você ama, eu não sei bem se você compreende como Deus ama você. É como perguntar para um ateu assim, você crê em Deus? Ele até diz, eu creio, para se livrar da pesquisa de Ibope, BGE, assim, né? Você tem religião, o cara solta um nome lá para se livrar do pesquisador. Então diz assim, na pesquisa do Brasil, 99,9% da população brasileira acredita em Deus. Pesquisa vale tudo. Qual é o Deus dessa gente? O que na verdade João está dizendo é que se você crê num Cristo, que não é o Cristo da história e o Cristo que nós prezamos da fé, o Cristo da história, o verbo encarnado, veio aqui e morreu na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, é esse Cristo que confessamos. E se você não reconhece que esse Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou é Deus, você tira a humanidade e a divindade que fazem de Cristo o Cristo. Ele é Jesus o Cristo, ele é Jesus o Messias, as duas coisas ao mesmo tempo. Então por que Ele nos amou? Primeiro, Ele nos amou porque nos livrou de todo o engano e do esforço religioso inútil. João está preocupado que as pessoas voltem de novo para aquilo que chamamos de velho modelo ou religião que não nos pode salvar. É como se João estivesse preocupado com o povo que um dia saiu do Egito e está de novo quase que trocando um Jesus Cristo humano e divino, poderoso e verbo encarnado, por qualquer outro símbolo que estão dizendo lá na igreja em que eles estão ouvindo aquela palavra, e que não é Jesus. O que eu estou dizendo é que você volta para o Egito como se estivesse adorando um bezerro de ouro, sabe, o Felipe? Como se ele estivesse voltando para o Nilo e dizendo que o Nilo então é a divindade dele. Lá no Egito tudo era Deus, né? O boi era Deus, né? O gado era Deus, o rebanho era Deus, né? Os gafanhotos, né? Toda a natureza tinha lá um espírito de divindade. Quando você vai lá no Egito, e eu fui no Museu do Cairo, você vê aqueles desenhos do culto egípcio lá, do Egito Antigo, e você descobre que aquela gente adorava tudo e todos. Quando Deus tira o povo do Egito, um dos modelos pelos quais eu entendo Deus está tirando o povo, é pelo discurso monoteísta pelo qual o povo caminharia. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Senhor. João está escrevendo essa carta para lembrar a igreja que o Cristo que nos amou vem na cruz do Calvário morrer em nosso lugar para nos livrar dessa religião do nosso próprio esforço e onde nós construímos deuses e construímos um sistema religioso que não nos pode salvar. Irmãos, repita comigo, ou complete a frase. O salário do pecado. O que João está dizendo é que todas as vezes que um indivíduo trabalha,
mas trabalha e produz religião sem amor, o esforço é inútil. O que ele está dizendo é que o indivíduo que não se converte a Cristo Jesus, não ama o Evangelho de Jesus, não ama a Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, o que ele está dizendo é que todo esforço de construção, de caridade e de bondade é inútil. Você vai dizer, pastor, o senhor está pegando pesado, isso não tem da Bíblia. Tem, irmãos. Olha, quando a gente quer conversar sobre religião inútil, conversa com aquele tal de Nicodemos em João capítulo 3, e quando Cristo fala para Nicodemos sobre a perspectiva dele de morar na eternidade, ou de entender aquele que fala do reino, ele diz, eu estou aqui para que todo aquele que nele crê, e Cristo está falando dele mesmo, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ele fala sobre a serpente levantada no deserto por Moisés, João capítulo 3, verso 14, e diz, aquela serpente foi levantada para que aquele povo fosse salvo. E ele está dizendo, eu vou ser levantado aqui para que você seja salvo, para que você que crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Por que Jesus pega uma palavra tão dura e tão pesada e diz, para que crê não pereça? Porque ele sabe que quem trabalha no pecado, constrói um salário de pecado, e o salário do pecado é a morte. Trabalhador que trabalha pelo pecado e no pecado, irmãos, a remuneração no 30º dia do mês é morte. Ele não recebe graça, é morte. É como nós olhássemos para a 1 Coríntios, capítulo, eu falei de manhã, não é? 1 Coríntios, capítulo 13, dê uma olhada lá, vamos lá, rapidinho, de novo. 13, versículo 2, e entendo que é o trabalho de um indivíduo que não tem o amor de Jesus. Não tem sentido algum. Cristo nos livra dessa religião de um esforço inútil. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, ainda que eu tenha dom de profecia, tenha todos os mistérios, todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, o que diz aí? Cristo me livrou do esforço inútil. Eu fico pensando, Vive, você e Felipe, hein? Dois doidos. Passar 12 horas, 5 da manhã até 5 da tarde, e comanda computador, e liga, e fala, e bota o povo para orar, aí depois sai de casa, vai para o banco, trabalha o dia inteiro naquele banco lá, que paga o saláriozinho pequenininho, né? Eles ganham muito, você pouquinho, e você depois sai de lá, vem para a igreja, monta uma mesa, e transmite live, e faz, aí você diz, o que eu estou fazendo? Estou fazendo porque eu gosto. Não vale nada. O que ele está dizendo é que Cristo nos livrou desse esforço inútil. O que ele está dizendo é que eu estou aqui porque eu amo ao Deus que me amou, e eu quero que esse amor seja conhecido por todas as nações, e isso trará sentido à mensagem, a tudo que estamos fazendo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, dá uma olhada, é duro, mas é verdade. 1 Coríntios 13, 3, ele diz assim, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 3, tá ok? 1 Coríntios 13, 3, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valeria. A primeira frase é nada seria, e a segunda é nada disso aproveitaria. Esforço inútil. Quando então encontrei o amor de Deus, encontrei no amor de Deus sentido, Jorginho, o que eu estou dizendo é que as nossas ações, elas ganham sentido, existência e razão de ser, graças ao Deus que nos amou. Amém, irmãos? Por isso essa carta é tão importante. Ela nos livra do culto sem vida, do culto vazio, da fé sem expressão e de uma vida sem sentido. Ela dá sentido a tudo que nós estamos fazendo. Foi a conversa terrível de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos pergunta, se o senhor não fosse um Deus, se o senhor não fosse do reino de Deus, o senhor não poderia fazer as coisas que o senhor está fazendo. João 3, versículo 2. Aí diz Jesus a Nicodemos, João 3, 4, como pode um homem, João 3, 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. O que ele está dizendo? Conversa Jesus com Nicodemos. Você quer ver o reino de Deus? O homem que você é não serve. A pessoa que faz tudo que você faz não serve. E tudo que você fizer e tentar e quiser construir, não vai conseguir. Porque para ver o reino de Deus, você precisa nascer o quê, irmãos? De novo. Nicodemos ficou grilado. Encucadíssimo. Eu já velho, voltar para o ventre da minha mãe. Eu tentar outro caminho, né, para começar a minha vida de novo, já estou velho. Ele gastou a vida dele toda na religião do esforço. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse era o ensino dos judeus, e esse era o princípio da fé que abraçava o judaísmo. Quando o evangelho de Cristo vem, o amor de Cristo vem, um amor gracioso, da dádiva e da graça, o povo fica assustado, porque não sabe o que tem que fazer.
A pergunta daquele doutor da lei a Jesus Cristo, abra Lucas 10 aí, dá uma olhada. A pergunta daquele doutor da lei a Jesus Cristo sobre como herdar a vida eterna, mostra como o sistema religioso fazia com que ele pensasse equivocadamente a respeito de encontrar-se com Deus. Lucas 10, versículo 25 diz assim: eis que levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está lá a pergunta. Veja a resposta, 26, e disse: o que está escrito na lei? Sabe por que Jesus perguntou na lei? Porque sabia que a pergunta era dirigida para um seguidor da lei. Se ele perguntasse assim: Senhor, como Deus vai me levar para a eternidade? Jesus até tinha uma resposta diferente. Senhor, como Deus está providenciando um céu gracioso para mim? Até eu entendo que a resposta seria diferente. Mas a resposta é assim por quê? Porque a pergunta é de um legalista. E para um legalista, veja, a lei. Agora, que princípio da lei Jesus resgatou? Olha que coisa interessante. Mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí, resposta, veja que está na lei. Como você lê? É como você interpreta. Aí veja o 27. Respondendo ele, está lá na tela, respondendo ele disse, vamos ler juntos? Ame de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu. Pode parar por aí, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Perceba que a resposta da lei aponta para o amor. Ou você não percebeu? O que diz a lei? Você percebeu que ele não foi para os 10 mandamentos ali, no sentido de colocar todo um ritual difícil, honrar pai, mãe, divórcio? Ele não foi, né? Não entrou para essa questão. Não adulterarás, não. Ele pegou, viu, doutor Alexandre? O amor. Da lei ele consegue apontar para o amor e diz assim: tem um mandamento excelente, o maior de todos, ame a Deus. O que ele está dizendo é que quando nós amamos a Deus, nós estamos combatendo a questão do esforço. E nós dedicamos agora a Cristo e ao seu amor por nós, todo o esforço necessário para que nós sejamos salvos. Quando é remetido na palavra de Deus a resposta a esse homem sobre a vida eterna para o amor, o que nós estamos entendendo é que o amor é o fruto que estará em todos os salvos, em todos os que foram alcançados e agraciados pela graça de Deus. Veja 1 João 4,11, vamos lá. 1 João 4,11, e entenda por que já se direcionou, e Jesus já direcionou no Novo Testamento aquele doutor da lei para uma resposta de amar, e o amor era sim um mandamento. 1 João 4,11 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos o quê? Tem diferença do que esse texto diz para o que Jesus disse? Nenhuma diferença. Nós devemos amar como Deus amou, e nós devemos amar o quê? Uns aos outros. Quando eu olho para essas expressões, eu consigo entender então que aquele que se converteu a Cristo inevitavelmente terá um encontro com o amor de Cristo, irá se render ao amor de Deus, e é esse amor que vai transformar a sua história de vida. O amor é a forma evidente que um crente confessa Jesus, e é a forma pela qual um crente professa que Jesus é o seu Senhor. Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí você diz: mas isso está em Romanos, pastor, o que isso tem com 1 João 4? Volte ao texto, 1 João 4, 15 e 16, pode colocar para mim? 1 João 4, 15 e 16, encontre você como se fosse a carta de Paulo aos Romanos aqui para nós, e nós entendemos o que o amor faz. 1 João 4, 15 e 16, diz assim: se alguém confessa, se com tua boca confessares, sei lá. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, o que a Bíblia diz? Deus o quê? Deus permanece nele e ele em? Agora veja o 16, vamos lá? 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece quem? Nele. Irmãos, um cristão que não ama, um cristão que não expressa amor e que não transmite o amor de Deus, com certeza, ainda não confessou o senhorio de Cristo e o governo de Cristo na sua vida. Se em primeiro lugar Cristo nos livra, irmãos, de todos os caminhos equivocados, do engano
e da religião do nosso próprio esforço. O segundo motivo pelo qual eu creio que Deus nos amou. Deus nos amou quando nos concedeu o selo, sim, o selo do seu Santo Espírito. Pastor, só vai pregar a doutrina do Espírito Santo em 1 João capítulo 4 e vai mostrar para mim que há uma manifestação do Espírito em João capítulo 4, sim. 1 João capítulo 4, verso 13. Eu queria que você desse atenção a esse texto, ele tem muito a ver com o caminhar da sua fé. E se você não tem se sentido batizado ou selado com esse Espírito, é porque você ainda não tem vivido na dimensão do Evangelho pelo qual precisa viver. 1 João capítulo 4, veja os versos 13, 14, 15 e 16. Diz assim, 1 João 4, 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o quê? Pois que nos deu do seu Espírito. Quando vejo o Espírito Santo de Deus habitando num crente, habitando na igreja, eu entendo que o Espírito Santo faz. E a obra que o Espírito Santo faz é percebida por todos os salvos. O versículo 14 diz assim, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ele em Deus. E nós já lemos o 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus está nele. Quando um cristão tem o selo do Santo Espírito, irmãos, ele vai ter a presença de Deus como um selo, mas a manifestação de Deus como evidência de sua salvação e de sua conversão. Cristãos verdadeiros e autênticos nascem do Espírito. A conversa que Jesus tem com Nicodemos sobre o erro que ele tem e a proposta que ele tem de continuar procurando construir um caminho para herdar a vida eterna, e ele diz, não vai conseguir se não nascer de novo, é de que você precisa nascer da água e do Espírito. João 3,5 diz, como eu posso nascer de novo? Ele disse, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, porque quem nasce da carne, disse Jesus, é carne, mas quem nasce do Espírito é o quê? Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Foi por isso que Jesus Cristo chegou no dia daquela grande festa lá, que estava tendo lá aquela grande festa do ritual das águas, João capítulo 7. Provavelmente um dos momentos da festa dos tabernáculos, e quando o povo celebrava aquele ritual das águas e dos cântaros, uma invocação que se tinha para rememorar as ideias das profecias de Ezequiel 47, o povo ia naquele poço de Siloé, né, e buscava água e trazia água para jogar no altar do templo, para molhar ali as ofertas queimadas, e quando então com aquela água molhava aquelas ofertas queimadas, o povo tinha expectativa de que aquela água um dia iria se multiplicar daquele altar e iria cobrir e jorrar por toda Jerusalém, para abençoar tudo em Jerusalém que era morto. Jesus Cristo vê aquelas pessoas cumprindo mais uma vez naquele dia da festa, aquele ritual, ele chega para elas e diz aquilo que espiritualmente é o fato da profecia. No último grande dia da festa, Jesus ficou em pé, olhou para a multidão e disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Em João 7,38 ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. O que ele estava dizendo ali? Continuem pegando cântaros, joguem no altar e que um dia essa água vai jorrar. Ele disse, não, parem com os rituais do esforço comum e bebam da água viva que eu quero transmitir para vocês. Porque quando vocês trocarem a religião dos cântaros, dos vasos e do esforço comum, vocês entenderão que o rio de água viva vai ser colocado dentro de vocês. E Jesus chama isso de selo espiritual. E você diz, pastor, o senhor está certo na sua exegese? Eu não. A Bíblia está certa. Veja o verso 39, João 7,39. E isto disse ele, João 7,39, a respeito daqueles que haveriam de receber o Espírito, aqueles que crescem no Espírito. Diga, glória a Deus. Esse era o plano de Deus. Quando vejo a carta de João, aqueles que estão se desviando por ensinos de Jesus não é Deus, ou Jesus não é homem, e estão por caminhos perigosos para desviar a sua fé, qual era o ensino? Vocês têm um selo de identidade, um selo de qualidade, não se desviem dele. O Espírito Santo é um selo tão presente, tão poderoso, que pode transformar a vida de um homem a partir do seu interior. Ele muda o homem, irmãos, de dentro para fora, e não somente de fora para dentro. A profecia de Ezequiel 47, versículo 9, dizia que as águas saudáveis que saem do santuário vão por todo o vale e fazem viver tudo aquilo que é morto.
Em Gálatas capítulo 5, 22, o apóstolo Paulo afirma que o fruto do Espírito, se temos o Espírito, o fruto do Espírito é o amor. João está corretíssimo a exortar a sua igreja, a dizer à sua igreja que se livre da religião do esforço comum e do engano, e que abrace a religião do selo e da qualidade divina, pelo qual fomos selados, 1 João capítulo 4, pelo Espírito, para que o Espírito possa testemunhar que há vida em nós. 1 João capítulo 4, versículo 7, se nós pudermos colocar na tela, diz exatamente porque nós amamos a Deus. 1 João 4, 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E veja lá, o amor procede de Deus, mas aquele que ama, essa é a verdade do Evangelho, aquele que ama é nascido de Deus. Essa conversa com Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quantos aqui já nasceram de novo? Vocês vão entender o que eu estou falando. Talvez quem esteja aqui pela primeira vez, se não for pelo Espírito, não vai entender o que eu estou falando, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Esta mensagem é para aqueles que querem nascer do Espírito e são nascidos do Espírito. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ao terminar essa mensagem, o último ponto dessa mensagem diz: por que Ele nos amou? Eu quero terminar aqui a mensagem. Por que Ele nos amou? 1 João capítulo 4, versículo 9. Vamos lá? 1 João 4, 9, eu vou terminar aqui essa mensagem. Por que Ele nos amou? A Bíblia diz: nisto, ou foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Você veja como João repete, irmãos, todas as premissas do Evangelho na epístola, né? Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a... É como se eu ouvisse os ensinos do apóstolo Paulo e entendesse que sem Jesus estamos mortos. Nós só vamos viver por meio dele. A tradução mais antiga traduz o grego assim, do original. Ela diz assim: para que por ele vivamos. Para que por ele vivamos. Irmãos, a verdade do Evangelho, em 1 João capítulo 4, versículo 9, é reproduzida com a verdade: fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há vida. E por isso quem vive longe de Jesus e longe do reino de Deus, está literalmente morto em seus delitos e pecados. E nós só podemos amar a Deus e amar ao Senhor nosso Deus, se nascermos em Deus pelo Espírito. E quando nascemos em Deus pelo Espírito, temos vida em Jesus. Ele nos vivifica dos nossos delitos e pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11 diz: porque devemos amar e expressar o amor que um dia recebemos de Jesus. 1 João 4, 10 e 11 diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Por isso ele diz: amados, versículo 11, se Deus assim nos amou, também nós devemos o quê? Amar uns aos outros. Porque repetimos essa verdade do início ao final, e a traduzo como um dos últimos versículos dessa mensagem. Assim como Deus nos amou, devemos amar uns aos outros. Porque o que Deus está nos pedindo ali, assim Ele nos amou, assim Ele fez. Eu não suporto aquela ideia de que você pede que eu faça aquilo que você não faz, ou que você queira cobrar de mim aquilo que você não consegue fazer. Eu não suporto. Eu acho isso uma heresia. Vocês gostam? O cara pede um negócio que ele não faz. Filho que o pai está pedindo um negócio, mas ele não faz, o filho tem direito de cobrar, né? Um dia desse lá em casa, eu tenho lá a escala do Daniel tirar o lixo, né? E de vez em quando eu estou lá naquela de folgado, cansado, não tiro o lixo. Falo: meu filho, aí ele está sentindo agora que ele é médico, ele é doutor, não está querendo pegar no lixo mais não. Ó. Aí cheguei lá um dia desse e falei assim: eu peço porque eu faço. E quando ele não está lá, quem é que tira o lixo, meu amor? As mãos santas do maridão aqui. Eu sou o bom pastor do lixo. Marra aquele saco, tal, e depois tem que álcool, higienizar as mãos, porque lixo é lixo. Quando eu olho para uma coisa tão simples de fazer, eu me vibro em ver que Deus pede para fazer
o que Ele faz de melhor: amar. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É mais ou menos assim: faça o que eu estou dizendo, porque eu sou especialista em fazer o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Cristo me amou quando eu não merecia. Cristo me amou quando eu era desobediente. Cristo me amou quando eu não queria saber nada dele. Cristo me amou quando eu era absolutamente indiferente. Amar quem gosta da gente é fácil, irmãos. Por isso Cristo diz: amai até os vossos. Ele sabe amar. Jesus não se sentiu bem naquela cruz. Não se sentiu bem. Quando encontramos Jesus no Getsemane, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim. A cruz não foi um lugar onde você podia amar e gostar. A cruz não era um lugar confortável para estar e você podia dizer: eu amo estar aqui. Talvez você ame estar na sua rede, talvez você ame estar na sua casa, talvez você ame estar naquele sofá de couro bonito, com botões que você comprou, e diz: ah, eu amo isso aqui. A cruz não era um lugar onde Jesus Cristo podia dizer: eu amo o que estou fazendo, eu amo o que estou sentindo, eu amo porque estou me doando, eu amo porque estou entregando, eu amo toda essa gente que não me ama. Não é verdade. Entenda, no sentido de que se o amor fosse um sentimento, mas quando Cristo olhou daquela cruz e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, eu estou aqui porque esta gente é amada pelo Senhor. É como se Cristo se lembrasse da sua missão e dissesse: eu estou aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê, irmãos? Isso é amor. Então, quando a esposa aprontar, ame. Quando o filho aprontar, ame. Quando o cristão disser: eu te detesto, ame. Porque o que Cristo pede que nós façamos, Ele é especialista em fazer. A mensagem do Evangelho é que naquela cruz, nós olhamos o amor manifesto como ninguém nunca amou e ninguém amará, a não ser que passe pela cruz. Quando Deus pede que nós amemos, Ele não pede para fazer nada que Ele já não tenha feito. A mensagem, a campanha de missões para este ano aponta para uma sociedade que não merece amor, para um mundo que vive distante de Deus, para um sistema que parece ter colocado Deus num cantinho, mas é essa gente que ama, que precisa ser amada por Deus, e essa gente a quem Deus ama. E por isso então João vai terminar a sua carta dizendo: nós o amamos. 1 João 4,19. Nós o amamos, por quê? Nós o amamos, por quê? Ele não pede para fazer aquilo que Ele não fez, ou não exige que nós façamos aquilo que Ele não sabe fazer. Ele só pede para amar, porque Deus é especialista em amar. Aí ele vai terminar a sua carta no capítulo 4, dizendo, versículo 20, 1 João 4, 20. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeio a seu irmão, lamentavelmente é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E o versículo 21, aí é para mudar a vida, é para ser crente com C maiúsculo. Versículo 21. E dele temos o quê? E dele temos este mandamento. O amor não é um lugar para você se sentir bem e só amar quando gosta ou quando está confortável. É para você amar até quando a expressão do seu amor lhe incomoda. Como é que eu vou amar um sujeito como esse? Porque Deus mandou amar. Quem ama Deus, ame também a seu irmão. Esse é o sentido do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Porque se eu estou hoje aqui amando Jesus, foi porque um dia Deus olhou para esse sem vergonha que está aqui e disse: esse aí é coisa difícil, mas eu vou amá-lo a ponto de dar o meu filho por ele, e para fazer dele uma pessoa melhor. Eu quero ver o pastor Carlos Elias nascer de novo. Fecha teus olhos, vamos orar. Eu quero orar por você que entrou aqui e tem dificuldades com mensagem como essa. E tem dificuldades com mensagem do Evangelho tão clara como essa, mas porque ela desafia você e cada um de nós a amarmos com o coração inteiro. Primeiro, querido, eu quero pedir que você se livre da sua tentativa de criar um sistema religioso, onde com seu esforço pessoal você agrada a Deus e se sente realizado. Não vai funcionar. Você precisa se render ao amor gracioso de Deus,
que amou você na cruz do Calvário, mesmo quando você não merecia. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Eu quero pedir a você que nessa noite reconheça que o amor de Deus implantado em você é na verdade um selo e a presença do Santo Espírito. Eu queria pedir uma coisa para você: deixa fluir esse selo. Se você nasceu de novo, já foi batizado com o Espírito Santo do Senhor, você tem um selo de qualidade de vida cristã. Deixa o Espírito agir. Sabe, irmãos, o fruto do Espírito é o amor, é a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Quantas coisas a lei não pode confrontar com você, porque o fruto do Espírito é amor. Deixa o Espírito agir. João está dizendo que aquele que nasceu de novo já tem, sim, já tem o selo do Espírito. Mas por fim eu quero nesta noite pedir a você, em nome de Jesus, que pelo Santo Espírito você possa entender e reconhecer que se você só ama você, só ama o Evangelho que você segue, não consegue amar as pessoas que que estão ao seu redor, eu queria dizer que não é o Evangelho que você ama, é você mesmo. Quero orar comigo nessa noite onde você está, em casa ou aqui presente, e dizer: Senhor, ensina-me a amar como a Bíblia pede que eu ame. Ensina-me a amar como Jesus amou naquela cruz do Calvário. A primeira pessoa que você precisa amar, como o Evangelho ensina, é o próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas pedir a Deus: Senhor, ensina-me a amar o próximo. É difícil. Eu sou uma pessoa difícil. Imagina você me amar. É difícil. Mas você olha para o Evangelho e diz assim: por amor ao Evangelho, eu vou amar como Cristo amou. Quantos gostariam de fazer uma oração neste momento, pedindo ao Senhor, primeiro que de repente você é um visitante, não tem Jesus ainda, e quer receber hoje o selo do Espírito Santo, para amar e ser amado por Deus como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. No lugar onde você está, você vai ficar de pé. Eu vou orar por você, no lugar onde está. Eu quero pedir que o Espírito Santo coloque um selo em você. E você que deseja hoje sair daqui dizendo: pastor, eu quero amar as pessoas que estão nesse bairro, amar as pessoas que estão ao meu redor, na minha casa, no meu trabalho, porque Cristo um dia me amou primeiro. Você vai orar pedindo: Senhor, me ensina a amar como a Bíblia manda que eu ame. Onde você está, fique de pé. Eu queria orar por você também, para você aprender a amar. Aquele colega de trabalho que é insuportável, aquele professor que você não gosta, até na sua família, aquele parente que não desce, né? Não desce. O jeito a gente fala assim, intragável. Deus, me ensina a amar. Deus abençoe, Deus abençoe. Faça esse esforço hoje. Vai doer, eu sei que vai doer. A gente não quer gostar do que a gente não gosta. A gente não quer amar quem a gente não gosta. A gente não quer suportar e ser suporte para quem a gente entende que não merece. Mas entenda, isso é o Evangelho, não é? Graça imerecida. Deus abençoe. Fique de pé e diga: Senhor, me ensina a amar como Cristo amou. Eu quero orar por você. E se você recebe de Deus, primeiro, este selo que o Espírito Santo sela em você para o dia da salvação. E se você ora hoje pedindo para amar como Deus pediu que você aprenda a amar, eu peço que o Espírito Santo hoje complete a obra que você deseja que Ele faça na sua vida. Vamos orar. Senhor, são vidas que estão em pé aqui neste altar, e são vidas que estão aqui também na internet acompanhando, pelas quais nós estamos orando e pedindo: Deus bondoso, em nome de Jesus, sela aqueles que estão entregando sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para o dia da sua salvação. E eu peço que aqueles que estão também participando deste momento de oração aqui na igreja ou em casa, pedindo que o Senhor nos ensine, ó Deus, e nos inspire a amar como Cristo amou, a amar como Deus nos tem ensinado através da primeira epístola de João capítulo 4. Deus, capacita-nos a viver e a demonstrar os frutos do Espírito, e o fruto do Espírito é o amor. Eu quero ver esta igreja, ó Deus, espelhando a luz de Cristo, transmitindo as verdades do Evangelho, amando como Cristo amou a sua igreja. É com este sentimento no meu coração que prego nesta noite uma mensagem que na verdade é um mandamento ao amor. Que este mandamento seja aceito e recebido pela nossa igreja com total obediência. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.